Mística Cidade de Deus, capítulo 22. Maria de Ágreda. Santa Ana em seu parto cumpriu a lei de Moisés, como a menina Maria procedia em sua infância. O preceito da purificação. Era preceito da lei no capítulo 12 do Levítico que a mulher dando à luz uma filha seria considerada impura 2 semanas e devia permanecer na purificação do parto 66 dias, o dobro dos dias para o filho do sexo masculino. Terminando o prazo pela filha ou pelo filho, deveria oferecer à porta do tabernáculo um cordeiro de 1 ano em holocausto e uma pomba ou rola pelo pecado. Entregava-os ao sacerdote para oferecê-los ao Senhor, e aquele rezava por ela, ficando assim purificada. O parto da felicíssima Ana foi tão puro e limpo, qual convinha à sua divina filha, pois desta procedia a pureza da mãe. Ainda que não tinha necessidade de purificação, contudo, saldou a dívida da lei, cumprindo-a pontualmente. Aos olhos humanos, passou por impura quem estava isenta do que a lei mandava purificar. Simeão. Passados os 60 dias da purificação, dirigiu-se Santa Ana ao templo, levando a mente inflamada no divino amor e nos braços sua bendita filha, com a oferenda acompanhada de inumeráveis anjos. Chegou à porta do tabernáculo e falou com o sumo sacerdote, que então era o santo Simeão. Por permanecer longamente no templo, mereceu ele o favor de em sua presença e por suas mãos oferecer a menina Maria todas as vezes que foi apresentada no templo e oferecida ao Senhor. Ainda que nestas ocasiões o santo sacerdote não conheceu a dignidade desta divina senhora. Como adiante diremos, todavia sempre sentiu fortes pressentimentos de que aquela menina era grande aos olhos de Deus. A apresentação da menina Maria. Ofereceu-lhe Santa Ana o cordeiro, a rola e o mais que levava, e humildes lágrimas. Pediu-lhe que orasse por ela e por sua menina, para serem perdoadas pelo Senhor, caso tivessem culpa. Nada houve que ser perdoada em filha e mãe, mais nas quais a graça era tão copiosa, mas sim o que ser premiado, a humildade de se apresentarem como pecadoras sendo santíssimas. O santo sacerdote recebeu a oblação e seu espírito se encheu de extraordinário júbilo, sem compreender a causa, nem se manifestar, disse consigo: que será esta novidade? Porventura serão estas mulheres parentes do Messias que há de vir? Nesta admiração e alegria mostrou-lhes grande benevolência. Santa Ana entrou com sua filha santíssima nos braços e a ofereceu ao Senhor com devotíssimas e ternas lágrimas, como a única pessoa no mundo conhecedora do tesouro que lhe fora confiado em depósito. Santa Ana renova seu voto. Renovou o voto que antes fizera de oferecer no templo sua primogênita quando chegasse à idade conveniente. Nesta renovação foi ilustrada com nova graça e luz do Altíssimo. Sentiu em seu coração uma voz que lhe dizia que se cumprisse o voto de oferecer sua filha no templo, depois de 3 anos, esta inspiração foi o eco da voz da Santíssima Rainha, cuja súplica tocou o coração de Deus e ressoou no de sua mãe. Ao entrarem ambas no templo e vendo a doce menina com seus olhos corporais, aquela majestade e grandeza, dedicadas ao culto e adoração da divindade, sentiu admiráveis efeitos em seu espírito e quisera prostrar-se para beijar a terra e adorar o Senhor, o que não pôde fazer com ações exteriores. Supriu com o afeto interior. Adorou e bendisse a Deus com o amor mais sublime e a reverência mais profunda, que nem antes nem depois outra pura criatura o pôde fazer. Falando em seu coração com o Senhor, fez esta oração. Oração da menina Maria. Altíssimo e compreensível Deus, Rei e Senhor meu, digno de toda glória, louvor e reverência,
Eu, humilde pó, mas obra vossa, adoro-vos neste vosso santo templo, exalto-vos e glorifico-vos pelo vosso ser e perfeições infinitas. Quanto me é possível, agradeço a vossa dignação por me concederdes ver com meus olhos este santo templo e casa de oração, onde vossos profetas, meus antigos pais, vos louvavam e bendisseram, e onde vossa liberal misericórdia operou com eles grandes maravilhas e mistérios. Aceita-me, Senhor, para que possa servir-vos nele quando for pela vossa vontade. Santa Ana volta ao templo. Fez este humilde oferecimento ao modo de escrava do Senhor, aquela que era a rainha de todo o universo. Em testemunho da aceitação divina, veio do céu uma claríssima luz que sensivelmente envolveu a menina e sua mãe, enchendo-as de resplendores e graça. Tornou a compreender Santa Ana que ao 3º ano devia apresentar sua filha no templo, porque a complacência que o Altíssimo receberia daquela oferenda e o afeto com que a menina a desejava não permitiam mais longa demora. Seus santos anjos da guarda e outros que assistiram a este ato cantaram suavíssimos louvores ao autor destas maravilhas. Somente filha e mãe santíssima tiveram conhecimento desses prodígios, sentido interior e exteriormente o que respectivamente era espiritual ou sensível. Só o santo Simeão percebeu um pouco da luz sensível. Depois de tudo, voltou Santa Ana para casa, enriquecida com seu tesouro e novos dons do Deus Altíssimo. O demônio se engana. À vista destes sucessos, a antiga serpente enchia-se de ansiedade. O Senhor ocultava-lhe o que não devia entender e permitia-lhe ver somente o que convinha, para que, falhando os seus planos de destruição, viesse a servir de instrumento na execução dos ocultos desígnios do Altíssimo. Fazia este inimigo muitas conjecturas sobre as novidades que observava em mãe e filha, vendo que levavam oferenda ao templo e como pecadoras praticavam quanto mandava a lei. Pedindo ao sacerdote rezar para que fossem perdoadas, enganou-se e sossegou seu furor. Acreditou que aquela filha e mãe estavam incluídas entre as demais mulheres e que eram da mesma condição, ainda que mais perfeitas e santas que as outras. Tratamento dado à menina Maria. A soberana menina era tratada como as demais crianças de sua idade. Seu alimento era o comum, ainda que em quantidade muito pequena, assim como o sono, mesmo que a pusessem para dormir. Não era impertinente nem jamais chorou com irritação, como as demais crianças, mas era extremamente agradável e aprazível. Algumas vezes dissimulava chorando e soluçando, qual rainha e senhora de acordo com aquela idade, pelos pecados do mundo e para obter o remédio deles e a vinda do Redentor dos homens. Ordinariamente, mesmo naquela infância, tinha um semblante alegre e ao mesmo tempo grave, com peregrina majestade, sem jamais admitir ação pueril, ainda que às vezes aceitava carícias, as que não procediam de sua mãe e por isso eram menos comedidas. Moderava-as com a especial virtude e severidade que demonstrava. Sua prudente mãe tratava com incomparável cuidado, amor e carinho. Seu pai Joaquim também a amava como pai e como santo, apesar de ignorar o mistério, e a menina mostrava-se com ele mais amorosa, como quem o conhecia por pai e tão amado de Deus. Ainda que dele aceitava mais carinhos que de outros, a todos infundiu Deus tão extraordinária reverência e respeito por aquela que escolhera para mãe sua, que ainda o cândido afeto e amor de seu pai era sempre muito reservado nas demonstrações sensíveis. Comunicações da menina Maria com Deus. Em tudo era a menina rainha, graciosa, perfeitíssima e admirável. Se bem passou pelas leis comuns da natureza, estas não impediram as da graça. Se dormia, não cessava nem interrompia as ações interiores do amor e outras que não solicitavam sentidos exteriores. Sendo possível este benefício ainda em outras almas, a quem o poder divino favoreceu, é certo que com aquela que escolhera por mãe e rainha de toda a criação, faria o que está acima de todo pensamento.
Durante o sono natural, Deus falou a Samuel e outros profetas e santos. A muitos deu sonhos misteriosos ou visões, porque ao seu poder pouco importa que os sentidos durmam com o sono natural ou sejam suspensos com a força do êxtase. Tanto num como no outro caso ficam suspensos e sem eles o espírito ouve, entende e fala com os objetos a ele proporcionados. Essa lei perpétua para a rainha, desde sua conceição até agora e por toda a eternidade, porque mesmo em seu estado de viadora, estas graças não lhe foram dadas com intervalos, como as outras criaturas. Quando estava só ou a punham para dormir, sendo-lhe o sono tão curto, conferia os mistérios e louvores do Altíssimo com seus santos anjos e gozava de divinas visões e colóquios com Deus. Como o trato com os anjos lhe era tão frequente, direi no capítulo seguinte os modos deles se lhe manifestarem e algumas de suas excelências. Pergunta da Escritura: Rainha e Senhora do céu, se como piedosa mãe e mestra me ouvirdes, sem vos ofender com minha ignorância, exporei à vossa benignidade algumas dúvidas que neste capítulo encontrei. Se minha ousadia resvalar para o erro, corrige-me com vossa maternal misericórdia. Minha dúvida é a seguinte: se em vossa infância sentis a necessidade e fome que pela ordem natural sentem as demais crianças, e sendo tão admirável vossa paciência, como pedis o alimento e socorro necessário quando às outras crianças o pranto serve de linguagem? Também ignoro se vos eram penosas as exigências daquela idade, como enfaixar vosso virginal corpo, alimentar-vos e outras coisas que as crianças recebem inconscientemente, enquanto vós, Senhora, tudo compreendis? Parece-me quase impossível que no modo, tempo, quantidade e outras circunstâncias não houvesse excesso ou falta, já que na idade eras menina, mas na capacidade adulta para considerar tudo com devida ponderação. Vossa prudência celestial conservava digna majestade e compostura, vossa idade e natureza pediam o necessário. Não o pedis como as crianças chorando, nem como adulto falando. Ninguém sabia que possuíis perfeito conhecimento e nem vos tratavam segundo o vosso uso da razão. Além disso, vossa Santa Mãe não poderia acertar tudo, ignorando o tempo e o modo exato de o fazer. Tampouco em todas as coisas poderia ela vos servir. Tudo isto me causa admiração e desperta-me desejo de conhecer os mistérios encerrados em tais circunstâncias. Resposta e doutrina da Rainha do Céu. Paciência e sobriedade. Minha filha, a tua admiração respondo com benevolência. Verdade é que tive a graça e o perfeito uso da razão desde o primeiro instante de minha conceição, como tantas vezes te mostrei. Não obstante, passei pelas necessidades da infância como as outras crianças, e fui tratada pela ordem comum de todas. Senti fome, sede, sono e as penalidades em meu corpo, e como filha de Adão, estive sujeita a tais acidentes. Era justo imitar meu Filho Santíssimo, que aceitou estas contingências e penas, para assim merecer e dar exemplo aos mortais. Governada pela divina graça, usava alimentos e sono com peso e medida, recebendo menos que os outros e apenas o necessário para o crescimento e conservação da vida e saúde. A desordem nestas coisas não só é contra a virtude, mas contra a própria natureza, que se altera com semelhantes excessos. Por causa da minha compreensão, era mais sensível à fome e à sede do que as outras crianças, e para mim era mais nociva esta falta de alimento. Se não me davam a tempo ou se neles excediam, tinha paciência até que oportunamente, com alguma discreta demonstração, o solicitava. Sentia menos a falta do sono, pela liberdade que me deixava de gozar a sós da visão dos anjos e de sua conversação sobre os mistérios divinos. Mortificação por amor de Cristo crucificado. Permanecer envolta em panos, apertada e atada não me causava pena, porém muita alegria, por saber que o Verbo manado sofria o opróbrio de ser atado e padeceria morte ignominiosa. Quando estava só naquela idade, punha-me em forma de cruz a orar para imitá-lo, porque sabia que meu amado assim morreria, ainda que por então ignorava que o crucificado seria meu filho.
Em todas as incomodidades que padeci, senti-me conformada e alegre, porque nunca deixei de fazer interiormente aquela consideração que desejo guardes inteira e perpetuamente. Pesa na mente e coração essas retíssimas verdades que eu contemplava e julga todas as coisas sem errar, dando a cada qual o valor que lhe é devido. Nesse erro e cegueira incorrem ordinariamente os filhos de Adão, e não quero que a ti, minha filha, aconteça o mesmo. Ingratidão e presunção das criaturas. Assim que nasci no mundo, vendo a luz que me iluminava, sentindo os efeitos dos elementos, os influxos dos planetas e astros, a terra que me recebia, o alimento que me sustentava e todas as outras causas da conservação da vida, dei graças ao Autor de tudo. Reconheci suas obras por benefício que me era prodigalizado e não por direito que me fosse devido. Assim, quando acontecia me faltar alguma coisa necessária, sem desgosto, mas com alegria confessava que se fazia comigo o que era justo. Tudo me era dado de graça, sem merecê-lo, e, portanto, sua privação estava dentro da justiça. Dize-me, pois, alma, se eu reconhecia isto, confessando uma verdade que a razão humana não pode ignorar ou negar, onde está o juízo dos mortais? Que pensam eles quando, faltando-lhes alguma coisa que cobiçam, e talvez não lhes convém, entristecem-se e enfurecem-se uns contra os outros, e se irritam com Deus, como se dele estivessem recebendo algum agravo? Perguntem-se a si mesmos, que tesouros e riquezas possuíam antes de receberem a vida? Que serviços prestaram ao Senhor para lhes serem devidas? Se o nada não pode granjear senão o nada, nem merecer a existência do que nada lhe deram, que obrigação há de se lhe conservar por justiça o que lhe foi dado gratuitamente? A criação do homem não foi benefício que Deus fez a si mesmo, mas foi muito grande para a criatura, pelo ser e fim que é destinada. Se com a existência contraiu a dívida que jamais poderá pagar, diga-me que direito alega agora para que, tendo-lhe sido dada a vida sem a merecer, lhe deem a conservação dela, depois de tantas vezes a desmerecer. Onde tem o documento de garantia e abono para que nada lhe falte? O pecado priva o homem de todos os direitos. Se a sua origem já constituiu dívida com quem se empenhou, como pede com impaciência o mais a que não tem direito? Se apesar de tudo isso, a suma bondade do Criador lhe proporcionou graciosamente o que necessita, por que se perturba quando lhe falta o supérfluo? Ó minha filha, que desordem tão execrável e que cegueira tão odiosa é esta dos mortais. O que o Senhor lhes dá gratuitamente não agradecem nem correspondem com reconhecimento, pelo que lhes nega com justiça, e às vezes por grande misericórdia inquietam-se, revoltam-se, e o procuram por meios injustos e ilícitos, e se precipitam atrás do mesmo perigo que deles foge. Com o primeiro pecado que o homem comete, perdendo a amizade de Deus, perde juntamente a amizade de todas as criaturas. Se o mesmo Senhor não as impedisse, todas se voltariam para vingar a ofensa do Criador e negariam ao homem as operações e obséquios com que lhe sustentam a vida. O céu o privaria de sua luz e influências, o fogo de seu calor, o ar lhe negaria a respiração e todas as outras coisas, a seu modo. Fariam o mesmo, porque assim seria justo. Quando, pois, a terra lhe negar seus frutos, os elementos seu controle e atividade e as outras criaturas se armarem para vingar os desacatos contra o Criador, humilhe-se o homem desagradecido e vil, não entesoure a ira do Senhor para o dia infalível das contas, quando o ajuste se tornará tão assustador. Humildade e alegria nas privações. Tu, minha amiga, foge de tão pesada ingratidão e reconhece humildemente que de graça recebeste a vida e de graça te é conservada pelo autor dela. Sem méritos recebes gratuitamente todos os outros benefícios, recebendo tanto e pagando tão pouco. Cada dia te fazes menos digna deles, e à medida que cresce contigo a liberalidade do Senhor, aumenta tua dívida para com Ele. Quero que esta consideração seja contínua em ti para te mover a muitos atos de virtude. Se as criaturas irracionais te faltarem, quero que te alegres no Senhor,
Agradeças e a elas abençoes, porque obedecem ao Senhor. Quando as racionais te perseguirem, ama-as de todo o coração e estima-as como instrumento da justiça divina que de algum modo as satisfazem pelo que lhe deves. Abraça-te com os trabalhos e alegra-te com as adversidades e tribulações, que além de merecerdes por tuas culpas são adorno da alma e joias muito ricas de teu esposo. Observância na vida religiosa. Esta foi a resposta de tua dúvida. Agora quero dar a doutrina que prometi para cada um dos capítulos. Considera a pontualidade de minha Santa Mãe Ana em cumprir o preceito da lei do Senhor, e a cuja grandeza muito agradou esta solicitude. Deves imitá-la, guardando inviolavelmente todos e cada um dos mandatos de tua regra e constituições, porque Deus renumera liberalmente esta fidelidade, enquanto da negligência se ofende. Concebida sem pecado, não me era necessário ir pedir ao sacerdote para ser purificada pelo Senhor. Minha mãe tão pouco me tinha pecado, porque era muito santa. Entretanto, obedecemos à lei com humildade e com isso merecemos grande aumento de virtudes e graças. Desprezar as leis justas e bem ordenadas, dispensá-las a cada passo, prejudica o culto e temor de Deus, altera e destrói a boa ordem da organização humana. Guarda-te de dispensar facilmente, quer para ti, quer para as outras, as obrigações da vida religiosa. Quando a enfermidade ou alguma justa causa o exigir, seja cometida a conselho de teu confessor e aprovação da obediência, justificando o fato diante de Deus e dos homens. Se em ti encontrares cansado e sem forças, não mitigues logo o rigor, que Deus te sustentará segundo tua fé. Por ocupações nunca dispenses, dá preferência ao mais importante, e mais ao Criador do que às criaturas. Sendo superiora, terás menos desculpa ainda, pois na observância das leis deves ser a primeira a dar o exemplo. Para ti jamais hão de valer motivos humanos, ainda que algumas vezes os leves em consideração para tuas irmãs e súditas. Lembra-te, caríssima, que de ti quero o melhor e mais perfeito, razão deste rigor, porque a observância dos preceitos é dívida para com Deus e os homens. Ninguém pense que basta justificar-se diante do Senhor se diante do próximo continuar em falta, pois a este se deve dar bom exemplo e evitar matéria e ocasião de escândalo. Rainha e Senhora de toda a criação, eu quisera conseguir a pureza e virtude dos espíritos angélicos, para que a parte inferior que oprime a alma fosse dócil em praticar esta celestial doutrina. Sou pesada a mim mesma, porém, com a vossa intercessão e a graça do Altíssimo, procurarei obedecer a vossa vontade e a sua Santíssima, com prontidão e afeto de coração. Não me falte a vossa intercessão, amparo e ensinamento de vossa santa e altíssima doutrina. Capítulo 23. Insígnias que os anjos santos da guarda de Maria Santíssima traziam quando lhe apareciam. Suas perfeições. Os 1000 anjos custódios de Maria. Já fica dito que o número destes anjos era 1000, enquanto para as demais pessoas é apenas 1. Devemos ainda entender que, pela dignidade de Maria Santíssima, seus 1000 anjos da guarda aguardavam e assistiam com maior vigilância do que qualquer anjo custódio guarda a alma que lhe foi confiada. Fora destes 1000 que formavam sua guarda ordinária e mais contínua, serviam-na em diversas outras ocasiões outros muitos, especialmente depois que concebeu em seu seio o Verbo divino manado. Disse também acima que a escolha destes 1000 anjos foi feita por Deus no princípio, por ocasião da criação deles, após a justificação dos bons e a queda dos maus, sendo ainda viadora, foi-lhes proposto reconhecerem por superiores a eles. Primeiro a divindade, depois a humanidade santíssima que o Verbo assumiria e em seguida sua Mãe Puríssima. Diferença entre os anjos. Nesta ocasião, quando os apóstatas foram castigados e os obedientes premiados, guardando o Senhor a devida proporção, segundo sua justíssima equidade, eu escrevi. Na recompensa acidental houve alguma diferença entre os santos anjos, conforme os diversos sentimentos que demonstravam os mistérios do Verbo manado e de sua Mãe Puríssima, à medida que os foram conhecendo antes e depois da queda dos maus anjos.
Consistiu este prêmio acidental em serem escolhidos para assistir e servir Maria Santíssima e o Verbo manado, e no modo e forma de se manifestarem quando apareciam visivelmente a rainha para servi-la. É isto que pretendo explicar neste capítulo, confessando minha incapacidade, pois é difícil traduzir em razões e termos materiais as perfeições e operações de tão elevados espíritos intelectuais. No entanto, se passasse em silêncio este assunto, omitiria nesta história uma grande parte das minhas excelentes ocupações da Rainha do Céu, enquanto foi viadora. Depois dos atos que exercia com o Senhor, seu mais contínuo trato era com seus ministros, os espíritos angélicos. Sem esta importante exposição, ficaria incompleta a descrição desta santíssima vida, forma visível dos anjos. Supondo tudo o que já disse sobre as ordens, hierarquias e diferenças destes 1000 anjos, direi aqui a forma na qual apareciam corporalmente a sua Rainha e Senhora. Remeto as aparições intelectuais e imaginárias para outros capítulos, onde intencionalmente falarei das diversas espécies de visões que a Senhora gozava. Os 900 anjos escolhidos, dos 9 coros, 100 para cada um, foram nomeados entre aqueles que mais se distinguiram na estima, amor e admirável reverência por Maria Santíssima quando lhe apareciam. Vinham na forma de jovem, de extrema formosura e agrado. O corpo quase nada demonstrava de terreno, porque era claríssimo e como um cristal animado e banhado de glória, imitando os corpos gloriosos e refulgentes. A beleza unia grande compostura e amável gravidade. As vestes eram roçagantes, translúcidas, semelhantes a brilhante ouro esmaltado com matizes de finíssimas cores, formando admirável e belíssimo conjunto para o olhar. Todo aquele ornato visível, ainda que perceptível aos olhos, não era materialmente tangível, nem se poderia pegar com a mão. Era semelhante à luz do sol quando entra por uma janela e deixa ver os átomos do ar, mas incomparavelmente mais bela e vistosa. Beleza dos anjos. Traziam na cabeça coroa de finas e vivíssimas flores que desprendiam suavíssima fragrância de perfumes não terrenos, suaves e espiritualizados. Nas mãos levavam palmas tecidas de variedade e formosura, significando as virtudes que Maria Santíssima praticaria e as coroas que conquistaria com tanta santidade e glória. Coroas e palmas que estavam como a lhe oferecer antecipadamente, de modo velado, mas com júbilo e alegria. No peito traziam certa divisa ou dístico, mais ou menos como os distintivos dos hábitos das ordens militares, com as palavras Maria, Mãe de Deus. Para aqueles santos príncipes era de muita glória, adorno e beleza, mas a rainha não foram manifestados, até o momento em que concebeu o Verbo encarnado. Maria, Mãe de Deus. Esta divisa era admirável, pelo grande brilho que irradiava. Salientando-se entre os refulgentes adornos dos anjos, variavam também os reflexos e raios, que representavam os diferentes mistérios e excelências desta santa cidade de Deus. Continham o maior renome e o mais sublime título e dignidade que pode caber em pura criatura. Maria, Mãe de Deus. Com este elogio prestavam a suprema homenagem à sua Rainha Nossa, ficando eles também honrados por lhes pertencer e recompensados por se haverem distinguido na devoção e veneração a criatura mais digna de ser venerada entre todas. 1000 vezes ditosa as que mereceram a singular correspondência do amor de Maria e de seu Filho Santíssimo. Sentimentos de Maria. Os efeitos que esses anjos e seus adornos produziam em Maria, Senhora Nossa, ninguém senão ela os poderia explicar. Lembraram-lhe misteriosamente a grandeza de Deus e seus atributos, os benefícios que ele lhe prodigalizava, tê-la criado, escolhido e enriquecido com tantos dons do céu e tesouros da vida divina destra.
inflamavam-na em grandes incêndios do divino amor e louvor que iam crescendo com a idade e os acontecimentos. Aumentaram muito mais depois de se realizar a encarnação do Verbo, pois então foi-lhe explicado aquele misterioso dístico, cujo significado lhe tinha permanecido oculto. Essas explicações e o que ela compreendeu em sua dignidade e obrigação a Deus despertavam em seu cândido coração tal fogo de amor, tão profunda humildade, afetos tão ternos que não se pode dignamente encarecer, pois considerava-se inépta e indigna para tão inefável mistério e dignidade de Mãe de Deus. Os 70 serafins. Os 70 serafins, dos mais próximos ao trono e que assistiam à rainha, foram os que se salientaram na devoção e complacência da união hipostática das duas naturezas, divina e humana, na pessoa do Verbo, estando mais próximos a Deus pelo conhecimento e amor, tiveram particular desejo de que este mistério se realizasse no seio dessa mulher. A este sentimento lhes correspondeu o prêmio de glória essencial e acidental. A esta última de que vou falando pertenceu o encargo de assistir Maria Santíssima e aos mistérios que nela se operaram. As 6 asas dos serafins. Quando estes 70 serafins lhe apareciam, via-os na mesma forma que em visão imaginária. Os viu Isaías. Tinham 6 asas, com 2 cobriam a cabeça, significando esta humilde posição e obscuridade de seus entendimentos para penetrar o mistério a que serviam. Prostrados ante a majestade e grandeza de seu autor, criam no mistério, compreendendo-o sob o véu da oculta notícia que lhes era dada, e por esta enalteciam com eterno louvor os incompreensíveis e santos juízos do Altíssimo. Com outras 2 asas cobriam os pés, a parte inferior que toca a terra. Com isto simbolizavam a mesma rainha, Senhora do céu, mas de natureza humana e terrena. Cobriam-na em sinal de veneração, reconhecendo a suprema criatura entre todas, de incompreensível dignidade e grandeza, imediata ao mesmo Deus, acima de todo o entendimento e juízo criado. Também por isto encobriam os pés, significando que os passos de tão elevados serafins não podiam ser comparados ao de Maria por sua dignidade e excelência. Os serafins refletiam a divindade. Com as 2 asas do peito voavam ou as estendiam, dando a entender seu incessante movimento e voo de amor para Deus, e o louvor e profunda reverência que lhe prestavam. No interior do peito, como num espelho puríssimo, seu modo de ser e agir refletiam para Maria Santíssima os reflexos da divindade, pois, enquanto viadora, não era possível que Deus se lhe mostrasse continuamente em si mesmo. Por este motivo ordenou à Beatíssima Trindade que sua filha e esposa estivessem nestes serafins, as criaturas mais próximas de sua divindade, uma viva imagem do original que ela nem sempre podia ver claramente. Comunicação angélica. Deste modo, gozava a divina esposa na ausência de viadora do retrato de seu amado. Abrasava-se toda a chama de seu santo amor na vista e comunicação com estes inflamados e supremos príncipes. O modo de se comunicar com eles, além do sensível, era o mesmo que eles usavam entre si. Os superiores ilustrando aos inferiores, como outras vezes tenho dito. Não obstante a rainha lhes ser superior em dignidade e graça, em natureza, como disse Davi no Salmo 8, o homem foi feito inferior aos anjos, e a ordem comum de transmitir e receber essas influências divinas segue a natureza e não a graça. Os 12 anjos das 12 portas. Os outros 12 anjos são os das 12 portas que São João falou no capítulo 21 do Apocalipse, como acima eu disse. Distinguiram-se no afeto e louvor de que Deus se encarnasse, a fim de ser mestre e companheiro dos homens, para depois redimi-los e lhes abrir com seus merecimentos as portas do céu, tendo por coadjutora sua admirável mãe. Consideraram particularmente esses santos anjos
as maravilhosas obras e caminhos que Deus ensinaria para os homens alcançarem a vida eterna, simbolizados nas 12 portas correspondentes a 12 tribos. A recompensa desta singular devoção foi serem por Deus nomeados para testemunhas e secretários dos mistérios da redenção e colaboradores da Rainha do Céu no privilégio de ser mãe de misericórdia e medianeira dos que a ela recorrem para se salvar. Por isto disse acima que a rainha se serve principalmente destes 12 anjos para amparar, esclarecer e defender seus devotos, e em particular para os tirar do pecado, quando juntamente com Maria eles invocam estes anjos. Ofícios dos 12 anjos. Estes 12 anjos lhe apareciam corporalmente, como falei, dos primeiros, mas levavam muitas coroas e palmas, reservadas para os devotos desta Senhora. Serviam-na, dando-lhe a conhecer a inefável piedade do Senhor pelo gênero humano. Inspiravam-na a louvá-lo e a pedir-lhe que usasse dessa piedade com os homens. Para este fim, enviava-os como portadores de suas súplicas ao trono do Eterno Pai. Estes anjos eram mandados também para inspirar e socorrer os devotos que a invocavam ou que ela queria acudir e proteger. Mais tarde, isso aconteceria muitas vezes com os santos apóstolos, a quem por ministério dos anjos auxiliava nos trabalhos da primitiva igreja. Até hoje do céu exercem estes 12 anjos o mesmo ofício, assistindo aos devotos de sua e nossa rainha. Os anjos da paixão. Os 18 anjos que faltam para completar o número de 1000 foram os que se distinguiram na compaixão pelos sofrimentos do Verbo humanado. Por isto foi grande seu prêmio e glória. Apareciam a Maria Santíssima com admirável beleza, levando como ornamento muitos distintivos da paixão e de outros mistérios da redenção. Tinham o particular ornato de uma cruz no peito e outra no braço, ambas de singular formosura e refulgente esplendor. A vista de tão peregrino hábito despertava na rainha grande admiração, a mais terna e compassiva lembrança do que o Redentor do mundo haveria de padecer, assim como fervorosa gratidão pelos benefícios que os homens receberiam dos mistérios da redenção e resgate de seu cativeiro. Servia-se a grande princesa destes anjos para enviá-los muitas vezes ao seu Filho Santíssimo com diversas embaixadas e petições para o bem das almas. Perfeições angélicas. Com a descrição das formas e divisas destes anjos, declarei alguma coisa das perfeições e operações destes espíritos celestiais, porém muito menos do que possuem. São uns invisíveis raios da divindade, agilíssimos em seus movimentos e operações, fortíssimos no poder, perfeitíssimos no entender sem errar, imutáveis em suas capacidades e vontade, o que uma vez aprendem nunca mais esquecem nem perdem de vista. Acham-se repletos de graça e glória sem perigo de perdê-las, sendo incorpóreos e invisíveis. Quando o Altíssimo quer conceder aos homens o favor de os ver, tomam um corpo aéreo e aparente adequado ao sentido e à finalidade para o qual assumem. Todos estes 1000 anjos da Rainha Maria eram dos superiores de suas respectivas ordens e coros, consistindo esta superioridade principalmente no grau de graça e glória. Assistiram à guarda desta Senhora sem faltar um instante durante sua vida santíssima, e agora no céu têm especial e acidental gozo com sua vista e companhia. Ainda que alguns deles são distintamente enviados por ela, todos 1000 servem para este ministério, em algumas ocasiões que a disposição divina determina. Doutrina que me deu a Rainha do Céu. Gratidão a Deus por nos ter dado anjos custódios. Minha filha, em 3 recomendações quero te dar a doutrina deste capítulo. A primeira, para seres agradecida, com eterno louvor e reconhecimento, ao benefício de Deus em te dar anjos, para te assistir, ensinar e guiar em suas tribulações e trabalhos. Ordinariamente esquecem os mortais esta graça, com odiosa ingratidão e detestável grosseria.
Não considero a divina misericórdia e benignidade do Altíssimo em mandar esses santos príncipes para assistir, guardar e defender criaturas terrenas, cheias de misérias e culpas, sendo eles de natureza tão superior e espiritual, cheios de tanta glória, dignidade e beleza. Com este esquecimento privam-se os ingratos homens de muitos favores dos mesmos anjos e irritam ao Senhor. Tu, porém, caríssima, reconhece esta graça e a ela corresponde com todas as tuas forças. Respeito à presença do anjo. A segunda recomendação seja, sempre em todo lugar, tenha amor e reverência a estes divinos espíritos, como se os visse com os olhos do corpo. Vive advertida e circunspecta na presença dos cortesãos do céu. Não te atrevas a proceder diante deles como não procederias diante de outras criaturas. Não deixes de fazer no serviço do Senhor o que eles fazem e de ti desejam. Lembra-te que eles estão sempre vendo a face de Deus, como bem-aventurados e como ao mesmo tempo te olham, nada vejam menos decente. Agradece-lhes por te aguardarem, defenderem e ampararem. Docilidade às inspirações do anjo. A terceira recomendação é que, para viveres atenta aos chamamentos, avisos e inspirações com que eles te despertam, movem e iluminam, para dirigir tua mente e coração à lembrança do Altíssimo e ao exercício de todas as virtudes. Considera quantas vezes tu os chamas e eles te atendem. Sempre que os procuras, os encontras. Todas as vezes que lhe pediste notícias de teu amado, elas são dadas. Quantas outras te chamaram ao amor de teu esposo e repreenderam bondosamente teus descuidos e omissões? E quando por tuas fraquezas e tentações perdeste a direção da luz, eles te esperaram, suportaram e te esclareceram, trouxeram de novo ao caminho certo das justificações e testemunhos do Senhor. Não esqueças quanto deves a Deus por este benefício, mais do que muitas nações e gerações. Esforça-te por ser grata ao teu Senhor e aos anjos, seus ministros.